Entre cada 2 brasileiros que procuram um hospital público não tem dinheiro para comprar o medicamento que o médico lhe receita. Aqui no Congresso Nacional, um projeto de lei já aprovado no Senado, que se encontra na Câmara, que é assegurar assistência farmacêutica gratuita a todos os pacientes da rede pública. Um dos defensores desta ideia é o senador pelo Distrito Federal, Adelmir Santana. Senador, como é que funcionaria isso? Tem dinheiro para comprar remédio para todo mundo? Existem recursos do Ministério da Saúde que precisam ser alocados aos municípios, aos estados e, na verdade, dotar esses municípios brasileiros de equipamentos básicos para que o atendimento seja completo. O que se vê hoje é uma migração de pacientes ou de pessoas que saem dos pequenos municípios e procuram os grandes centros, os centros metropolitanos, por não ter tido acesso ao tratamento em seu próprio município. Municípios até que, ao invés de montarem postos de saúde, compram ambulâncias para levar essas pessoas aos grandes centros. É a chamada ambulancioterapia. Exatamente. O que nós quisemos despertar é com relação à questão do acesso ao medicamento, porque de nada adianta o atendimento básico se a pessoa não tiver o atendimento também medicamentoso, se não tiver os produtos. O paciente sai do atendimento, às vezes marca uma consulta 30, 60 dias, vai à farmácia e não tem recursos para adquirir os produtos. Não é justo isso. Quer dizer, a assistência tem que ser completa. E muitas vezes os casos se agravam e o Estado paga muito mais caro por isso. Às vezes um atendimento básico se transforma no futuro um atendimento de alta complexidade e até mesmo de interação. Mas já não existe a chamada cesta básica de medicamento que o SUS assegura a todos os pacientes? Mas o que a gente tem assistido em alguns estados brasileiros é não ter esses medicamentos, ou em municípios brasileiros. O que nós estamos querendo despertar é exatamente isso, que haja no município onde mora o cidadão esse atendimento básico de medicamentos. E que necessariamente não precisa ampliar o tamanho do estado. Pode-se fazer como exemplo da questão da farmácia popular, que já existe em São Paulo, em grandes centros. Então, o que nós queremos é que haja um credenciamento, haja uma combinação entre as farmácias privadas existentes, que administram bem os seus estoques, e o SUS, e fazer um mecanismo técnico de atendimento. Sai do SUS, passa na farmácia, compra os produtos e certamente evitaremos um atendimento de maior complexidade. Mas o remédio comprado no varejo, ele não sai mais caro do que as compras por atacado que as secretarias de saúde realizam? Não, na verdade, nós propusemos no próprio discurso a formação de um tipo de pregão dos preços. O governo pode fazer isso e faz isso nas farmácias credenciadas, com alguns poucos produtos voltados para diabetes e voltados para a questão do controle de pressão arterial, que os preços que nós cobramos ou que as farmácias podem cobrar na ponta são os preços estabelecidos pelo Estado, motivado por essa pregão que é feito entre o Estado, entre as secretarias e os produtores, no caso a indústria farmacêutica. Então, por esta fórmula, se dispensaria, por exemplo, o modelo da antiga Central de Medicamentos? Claro, acho que se criar mais mecanismo de Estado é uma aberração, porque aumenta a burocracia, dificulta o controle. Nós nunca vimos farmácias privadas jogarem caminhões de produtos vencidos fora. O que é isso? A boa administração dos estoques. No entanto, nós tivemos exemplo na época da SEMI, o desperdício, jogar milhares de produtos fora, comprados sem necessidade ou comprados fora de uma realidade. O que nós queremos, o que nós suscitamos é a possibilidade do credenciamento dos postos existentes, postos que eu digo as pequenas drogarias, em pequenos municípios, aliada a uma melhoria do atendimento do SUS, com equipamentos melhores, de postos melhor equipados, para evitar a migração das pessoas na busca do atendimento nos grandes centros. Senador, recentemente a Controladoria Geral da União mostrou que 80% dos municípios brasileiros cometem algum tipo de fraude ou de irregularidade na administração do dinheiro público. O senhor acha que com essa sua política não poderia estar aumentando essa vulnerabilidade, haver uma nova porta para fraudes com vendas fantasmas de medicamentos, por exemplo? Aí é não acreditar na figura do Estado, né?
Na verdade, se nós partirmos dessa premissa, daqui a pouco nós vamos deixar de ter recursos dirigidos a todos os municípios brasileiros, aos estados brasileiros. É exatamente para isso que existem os organismos controladores, naturalmente que isso passaria por uma ação do Ministério da Saúde, que já tem o controle. E quando eu falo, e da medida que eu falei nesse discurso, há uma inter-relação entre o atendimento através do SUS, que seriam os gestores e os credenciadores para esse atendimento, e a pessoa não vai simplesmente na farmácia comprar. Levaria a receita, os mecanismos técnicos, naturalmente, criariam como hoje existe nas farmácias credenciadas nos grandes centros. Você pega, vai à farmácia, compra, aquilo leva como se fosse um cartão de crédito. E a farmácia é acreditada pelo atendimento com o preço estabelecido pelo Estado. Uma outra proposta do senhor é a defesa de que os postos de saúde, que normalmente fazem um atendimento básico, possam fazer também atendimento de emergência, que é um pouco mais sofisticado. Como isso iria funcionar? Na verdade, o que nós estamos suscitando ao Ministério da Saúde é que faça com que esses postos do SUS, atendimento do SUS, seja um atendimento mais aprofundado, para, como eu disse, evitar o que está acontecendo nos grandes centros, como é o caso de Brasília. Aqui, por exemplo, nós recebemos do SUS o equivalente a 2,5 milhões de consultas ano, que é o total da nossa população. Entretanto, os atendimentos superam a 7 milhões de atendimentos, o que significa que essas pessoas vêm dos municípios vizinhos na busca de uma consulta médica, nem sempre com bons resultados, porque ainda ontem nós tivemos a oportunidade de ver, através dos veículos de comunicação, que havia a falta de um produto tão comum, como é o caso do Buscopan composto, que tira a dor. Se esse paciente recebesse a sua prescrição e tivesse a liberdade de ir numa farmácia credenciada, certamente na farmácia, por menor que seja ela, não faltaria o Buscopan. E essa migração de paciente, ela leva também uma deficiência estrutural na região que recebe, né? O senhor colocou que Brasília recebe por 2,5 milhões de consultas, mas é obrigada a pagar 6. 6, 7. 6, 7. E os 4 ou 5 milhões, quem cobre? Não há quem faça essa cobertura. Na verdade, isso foi coisa que se deixou de ser atendido nos pequenos municípios, porque exatamente não dispunha, como nós colocamos, de postos de saúde adequados para esse atendimento. E o senhor acha que a política de médico de família que foi adotada nos últimos anos não contempla essa necessidade? Sim, eu acho que sim, mas acontece que os médicos de família não têm, naturalmente, um posto de saúde devidamente equipado, como colocamos, para fazer um atendimento mais aprofundado. E as pessoas continuam vindo para os grandes centros na busca de atendimento de consultas em ambientes mais credenciados. Bem, nós agradecemos aqui no cafezinho a presença do senador Ademir Santana, do Distrito Federal, ele que defende a aprovação de um projeto de lei que já se encontra na Câmara dos Deputados, que garante assistência farmacêutica gratuita a todos os pacientes do Serviço Unificado de Saúde. Eu sou Chico Santana, direto do cafezinho para a TV e para a Rádio Senado.